Sejam todos muito bem-vindos ao meu programa semanal de variedades, alucinações, insanidades e reclamações. Eu sou a Lúdica e o Delírio Drag está conectando completamente. Ai, menina! Oi, Brasil! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez, Lúdica, completamente. Ai, menina, a drag queen mais desmontada do YouTube nos últimos tempos. Tá aqui uma fotinho para quem tá me vendo em vídeo, para relembrar. Voltou. E voltou para te arrasar, porque hoje vamos falar de um tema assim bem polêmico, pois hoje falaremos sobre os mistérios do conclave. Pra galera aí do ASMR, é o máximo que eu vou estar podendo entregar, tá? E conclave esse que nem era o tema deste episódio, tá? Eu tinha preparado outro tema para poder falar com vocês essa semana, mas acontece que eu acabei de assistir ao filme Conclave, por motivos óbvios. O Papa morreu e o conclave aí tá pra acontecer. Ele acontece, este episódio vai sair dia 5 de maio. Não sei quando você está ouvindo, mas a data de lançamento é 5 de maio. E o conclave de 2025 começa no dia 7 de maio. E maio, inclusive, que é o mês do meu aniversário. Que mês, hein? Que mês de eventos. Que mês recheado de coisas aí acontecendo no mundo, né? Não? Ai, que gostosinho, que delícia, gente. E aí eu falei assim, vou ver o conclave. Na verdade, eu não ia ver nada de conclave, vou ser bem honesta aqui. Eu ia assistir Supernatural, porque eu estou terminando a 15ª temporada, porque eu nunca quis acabar, né, a série, porque sempre fui muito apaixonado, e assim, eu queria ter ainda o que assistir, eu não queria que acabasse. Mas eu tô nesse momento da minha vida, assim, de ir encerrando coisas, sabe, de chegar ao fim de coisas. Eu tenho essa mania de, às vezes, deixar séries, ou livros, ou sei lá, principalmente séries, acho, nos últimos tempos, inacabados, sabe? Não quero que acabe, eu quero manter aqui a minha vida imaginando que ainda vai ter. Bom, hora de encerrar ciclos, né? É bom a gente ter essa habilidade na vida adulta, né? Afinal, eu tô pra fazer aí 22 anos, eu realmente preciso amadurecer. É uma hora que é importante. E aí eu falei, vou terminar o Supernatural, não terminei, porque assim que eu entrei na Amazon, e antes de falar do conclave, eu tenho uma reclamação aqui pra fazer, né? Porque a Amazon agora tá com a mesma palhaçada que está a Globoplay. Que é a palhaçada, e acho que a Netflix também tem, mas é que eu acho que na Netflix eu já pago um plano melhor, mas é a mesma palhaçada de que assim, além de pagar pra assistir, você tem que comprar um plano maior, porque senão agora você tem que assistir com propaganda, sabe? Ô, galera, que palhaçada é essa, sabe? Aonde vamos chegar? Sabe, em que ponto vamos chegar? Daqui a pouco tá todo mundo pagando R$1.000 em cada streaming para ter a vantagem de repente conseguir assistir o filme. Às vezes daqui a pouco a gente tá pagando para ver, sei lá, 5 minutos. Fala assim, olha, com o seu plano atual você pode ver 5 minutos do conteúdo. Se você quiser ver ele inteiro, você tem que pagar a parte. Escrevam o que eu tô falando, não duvidem, parece absurdo agora, mas vem aí, tá? Eu tenho certeza que vão arrumar algum jeito disso acontecer. É uma coisa bem Black Mirror, né? Inclusive é uma nova temporada que eu preciso ver. Mas enfim, tô comentando sobre isso por quê? Porque estava eu ali assistindo a propaganda obrigatória antes do começo da série, e pelo menos a Amazon faz propaganda de si mesma na maioria das vezes. Acho que por enquanto não deve ter muito anunciante, então ela faz a propaganda dos próprios conteúdos. Fez a propaganda do conclave, eu falei assim, não vou ver Supernatural, vou ver conclave. Botei no conclave. Assisti conclave. E que filmão. Gente, que filmão, deu pra entender porque que ele concorreu aí a Oscars, né, não me lembro agora exatamente quais, também não fiz nenhuma pesquisa muito aprofundada sobre isso, mas me veio na cabeça, eu comecei, né, durante o filme, fui assistindo, é um filme cheio de mistério, assim, de intrigas, né, um filme denso, um filme bastante denso, um filme com uma fotografia lindíssima, cenas, assim,
de tirar o fôlego, principalmente se a gente tá falando aí da paisagem. Nossa, que cenários. Eu fui até pesquisar, porque eu tava assistindo e eu falei assim, gente, será que eles conseguiram gravar esse filme dentro do Vaticano mesmo? Deixaram eles gravarem o filme dentro do Vaticano? E fui olhar, falei, será que é assim mesmo lá dentro? E não, eles gravaram em Roma, em várias, né, localidades diferentes, mas que meio que davam aí uma impressão bem realista de como é realmente o Vaticano, por conta, né, de uma arquitetura parecida, de ter salões e lugares e coisas assim bem próximos do que é mesmo, até porque vamos concordar, Roma é uma cidade construída praticamente toda igual, principalmente se a gente vai falar ali dos prédios que vêm aí de herança do momento renascentista, que é mais ou menos ali a época em que é construída a Catedral de São Pedro e a Cidade do Vaticano. Pode até ter sido começado a construir antes, eu não tenho essa informação histórica com exatidão, mas pela arquitetura a gente entende que há um momento histórico ali mais ou menos próximo ao Renascimento, né? Assim como grande parte da cidade de Roma, que eu pude testemunhar ao vivo. Ai, olha, agora ela pagou de privilegiada, hein? Então sei do que estou falando, tá? Pelo menos nisso, porque na grande maioria do que vem daqui pra frente eu não faço a menor ideia. Muita coisa do que veio pra trás também eu não sabia o que tava dizendo não, mas gente, eu venho aqui, eu falo, vocês vão aí, vocês ouvem, e é assim que a gente faz, é assim que a gente gosta. Ai, que delícia! Gente, tá com tanta delícia hoje, né? É um dia delícia, apesar do friozinho aqui em São Paulo, tá uma delícia. Bom, assisti o Conclave. E aí eu fiquei com esse negócio do Conclave na cabeça e falei assim, cara, eu quero fazer um episódio sobre o Conclave, quero discutir o Conclave, trazer o Conclave. E aí eu comecei até a fazer algumas pesquisas para poder entender um pouquinho mais sobre como que funciona de verdade o Conclave, até porque eu fiquei com a dúvida depois de assistir ao filme, se o filme é muito realista, se é exatamente daquele jeito ou se foi tudo mais imaginado mesmo. E parece que o filme tá bem próximo, assim, do que é o real acontecimento de um conclave. Que, de repente, eu tô aqui falando conclave, e você tá aí na sua casa se perguntando, mas o que é um conclave? Eu nunca ouvi falar, eu cliquei nesse vídeo, vi uma palhaça com uma peruca atrás dela, uma imagem esquisita, tá falando estranho, tô vendo, não faço ideia do que seja um conclave. E o conclave é a reunião que é feita para escolher um novo papa. Sabemos que aí na data da Páscoa deste ano de 2025, o Papa Bento se foi, né? Aliás, o Bento já foi tem um bom tempo. Não é nem que ele se foi de ido mesmo para sempre, mas se foi porque não aguentou a pressão, se retirou. Foi fraca, foi molenguinha, hein, Bento? A Bento foi molenguinha, mas Francisco, que parece que já estava meio que se preparando para partir, né, de alguma forma, se despediu da gente na Páscoa. Aliás, eu quero aproveitar que eu tô falando sobre isso, né, sobre a morte do Papa, e aí sempre que um Papa morre acontece um conclave, que é a escolha de um novo Papa, feita, né, pelos cardeais aí que existem ao redor do mundo. Estou eu aqui imaginando algo que eu sempre pensei, e pelas pesquisas que eu fiz, eu acho que o que eu pensei não é tão fora da realidade assim. Gente, eu fiquei com uma impressão. Mas aí aqui é assim, fofoca, né? Fofoca assim, não é nem fofoca, porque ninguém me falou nada, é coisa da minha cabeça. Tem um nome isso, como é que é o nome, gente? Poxa, eu não vou lembrar. Ai, que pena, eu não quero perder tempo pesquisando. Mas sabe, é só uma suposição vinda da minha cabeça. É tudo uma especulação, lembrei. Uma pequena especulaçãozinha da minha parte. Eu tenho uma impressão de que ele não morreu, morreram com ele. Vocês não têm essa impressão, não? Porque eu fiquei muito com essa impressão, tá? Cara, ele se despedir, tudo bem que pra quem é religioso, vê que assim, ele estava se despedindo, né? Acho que 1 dia, 2 dias antes, ele fez uma caminhada por locais importantes para ele, meio que dando tchau para os lugares, para as pessoas. Todo mundo sabia já que ele estava doente, então assim, não seria nenhum absurdo
ele ter se despedido e por mais que seja meio, como eu posso dizer, meio sobrenatural, o fato dele ter tanta certeza pra sair se despedindo, deitar e morrer um dia, eu acho que ele se despediu mais porque ele sabia mesmo da data da morte dele, mas de uma maneira não muito divina, não. Não muito sobrenatural, não muito milagrosa. Talvez até marcaram a data da Páscoa pra falar assim, ó, a gente vai tá dando cabo de você, mas vamos deixar você escolher. Quer ir na Páscoa? Tá aqui, ó, presente pra você. Você foi um bom papa, você ajudou uma galera, fez uma meia dúzia de coisa boa, vamos te dar essa moral. Acho que de repente isso possa ser uma realidade, tá? Coisa da minha cabeça? Coisa da minha cabeça. Se você acha que isso possa ter acontecido também, comenta comigo, porque assim, tem até câmera preparada filmando ele saindo pra se despedir e depois o cara vai lá e morre. Ah, não. Não. É muita coincidência. E a gente sabe que no mundo que a gente vive, nem tudo é tão coincidência assim. Tem coisa que é preparada mesmo, feita para acontecer. Tipo, ó, o cara não tá dando mais conta, vamos encontrar um novo papa. Obrigado, Fran. Até uma próxima, né? Não sei. Mas enfim, ele morreu e vai ter o conclave, né? Francisco, que eu não me lembro o número dele, mas se ele tinha número, né? Porque geralmente os papas têm. É o Francisco 35, João 47, Filipe 62. Quase que saiu outro número aí, vocês perceberam, né? Foi quase, mas eu consegui me segurar. Eu fui agora, né, uma mulher que lembrou das suas raízes católicas agora, né? Nossa, até aconteceu uma situação... tô aleatória hoje. Bom, é um delírio, né? Então me deixem aqui delirar. Aconteceu até uma situação engraçada essa semana na escola, que, pra quem não sabe, né, além de drag, podcaster, ela também é professora, e aí eu tava falando alguma coisa na sala de aula, eu honestamente não me lembro o que era, mas era uma besteira, assim, uma coisa qualquer, assim, eu soltei alguma piada besta de qualquer coisa que não tinha nada a ver com nada, sabe, não era nada, e aí um aluno olhou pra mim e falou assim, nossa, pro, isso é pecado. Eu falei, pra quem acredita em pecado, sim, eu sou ateu, então pecado não existe pra mim. E aí todo mundo ficou tipo, pra que isso, cara, sabe? A gente tava fazendo uma piada, você não precisava vir com esse armamento pesado. Aí já começaram, nossa, pro, você é ateu? Eu falei, não, gente, brincadeira, humor, porque assim, eles morrem de curiosidade sobre isso, né, com a gente, e eu nem sei, na verdade, se eu sou ateu. Eu tenho uma amiga que, inclusive, ela diz que eu sou agnóstico, na verdade, e eu acho que eu me aproximo até mais disso, mas eu fui juntar na piada ali, sabe, besta, mas enfim, falei, gente, brincadeira, é pecado, a Pro pecou, sabe, tava falando com adolescentes, eles já tem lá uns 16 anos, então assim, rimos e eu segui com a minha aula, porque senão eu ia ter que parar a minha aula e sair falando sobre isso, explicar, até porque eles morrem de curiosidade sobre isso a nosso respeito, né, mas que foi engraçado, assim, tipo, né, uma loucura, mas tudo isso, porque olha, vou fazer uma linha do tempo pra quem tá perdido aí, hein, quem se perdeu na conexão dos pensamentos aqui, eu tô falando do que eu lembrei de pecado, porque isso, na verdade, tem uma conexão com o fato de eu não ter falado uma coisa que eu não deveria, porque lembrei que isso pudesse ser blasfêmia que acredito também seja um pecado, o que me remeteu à minha origem dentro do cristianismo católico, quando eu era mais jovem e tinha que frequentar a igreja obrigatoriamente, não porque eu quisesse, não porque eu tivesse nenhuma conexão com isso, tanto que depois que a decisão foi minha, eu agradeço muito, mas um beijo a todos, até evito entrar em igreja para não pegar fogo assim que eu passar da porta. E eu estava falando de igreja, de religião, porque eu tô falando do conclave, tô falando do Papa. Deu para entender? Conectou? Não conectou também, aí você melhora a rede Wi-Fi, tá? Bom, o que é um conclave, gente? Trouxe aqui informações sobre o que é, sobre como vai ser o conclave desse ano, e algumas curiosidades, alguns mistérios que circulam ao redor do conclave. Até porque
eu acho que os conclaves, eles são, assim, extremamente políticos, né? Eles de espiritual não tem nada. Todo mundo finge, mas quem sabe, sabe. Pode falar o que for. É, na verdade, só uma ascensão de um líder religioso ao poder. Poder financeiro, poder de influência, né? Não só religiosa, mas outros tipos de influência também. E dentre esses outros tipos de influência, a influência política, que é muito grande. Tem havido aí até uma discussão sobre quem possivelmente possa ser o novo Papa, imaginando o momento político que o mundo vive hoje, um momento político bem conservador. E o Papa Francisco, ele era meio que uma luz, assim, independente de qual seja a sua ou a minha religião, se a gente tem ou não uma, né, como no meu caso não tenho nenhuma, ele era uma luz, assim, porque o exemplo dele público, as ações que ele tinha, eram ações que eu identifico como sendo ações realmente voltadas para o que ele acreditava e as bases da religião católica cristã, e que vão falar sobre a comunhão, sobre o bem-estar coletivo, sobre agregar e não dividir. A gente está num mundo que está falando sobre dividir. E ele era um papa agregador, o que eu acho que já não tinha um bom tempo. Eu lembro que o povo falava bem do João Paulo II, assim, quando eu era criança, mas nada também demais. Parece que ele era o melhor entre os piores. O Francisco não, parece que foi bom mesmo. A impressão que ele nos passou esse tempo todo, né, é de que ele realmente foi um líder religioso que não só era capacitado para o que estava fazendo, como ele servia a um propósito muito bom. E eu acho que é isso que não vai acontecer agora em 2025. Estamos passando aí por uma onda que na época da eleição do Francisco como Papa era uma onda progressista, agora estamos numa onda conservadora demais, de extrema direita, inclusive no mundo inteiro, né? Vide aí o que aconteceu no Brasil há pouco tempo atrás, e acho que politicamente estamos ferrados, porque a não ser que, sei lá, algo muito maluco, o que também não é impossível, aconteça aqui no Brasil, o nosso próximo governo provavelmente é de extrema direita, o que vai ser uma porcaria mais uma vez. A gente tá bem ferrado, até porque a gente sofre muito aqui por falta de estudo mesmo, né, de pensamento crítico enquanto povo. A gente sofre muito aqui da influência externa, principalmente dos Estados Unidos, né? Eu tô para ver um país tão baba-ovo de outro quanto o Brasil, e tô falando de uma parte específica do Brasil, não somos todos nós assim, né, mas isso acaba influenciando, e tal porcaria do Trump fazendo merda lá, à torta e à direita, e a gente, ó, tomando. Ainda bem que tem uma China pra botar ele no lugar. Não que seja o melhor lugar do mundo também, mas assim, tem alguém pra bater de frente e falar assim: ei, querida, ei, olha aqui pra tia, tem mais gente no parquinho, você vai ter que dividir o escorregador. É importante, porque senão o cara vira um ditador assim a nível mundial, sem dúvida nenhuma. A ascensão ao poder dos idiotas, né? É o que eles sabem fazer. Enfim, um bom líder de verdade, quando ele ascende ao poder, ele é respeitado e não temido, né? Então, assim, não é o caso de nenhum desses, nem do que veio antes, mas enfim, não vou falar disso agora. Eu só acho que estamos com problemas mundiais aí, e que essa eleição do novo Papa é bem emblemática, tá? Para nós, enquanto humanidade. É um dos maiores líderes religiosos do planeta, se não for o maior. Eu não sei se hoje a religião católica tem esse tamanho. Ela perdeu muito espaço e força, né, em vários lugares do mundo, mas ela ainda é muito importante, né, ainda tem uma influência muito grande, principalmente na Europa, e eu acho que vem um papa super conservador aí. Tem até um papo aí de que, na verdade, a igreja está querendo ampliar novamente seus territórios, então que talvez haja uma chance de eles elegerem aí um papa que ele é da Ásia. Ele é da onde, gente? Eu esqueci, mas eu tenho aqui anotado, já já eu falo para vocês.
e que seria o primeiro papa da Ásia no mundo, assim como Francisco foi o primeiro papa latino que existiu. Uma forma de, né, deixar a coisa mais global mesmo e levar a religião para lugares em que ela ainda não chegou ou nos quais ela não tem muita força. Seria muito bom a princípio, eu não sei bem sobre a história de cada um dos papas que estão aí em alta nas pesquisas, né? Mas, nos papas não, os cardeais, né, que eles ainda não são papas, os cardeais que estão em alta nas pesquisas, mas eu sei que, assim, progressista, quem tinha já foi, que é o que morreu, que é o Francisco. Daqui pra frente, de algum jeito, é só pra trás. E vamos ver o que esse cara vai influenciar na política mundial, né? Espero que da melhor maneira possível, porque se ele for dar força para essa onda de conservadorismo que a gente tem aí, estamos com um futuro bem complicado pela frente. Bom, vamos falar de curiosidades do conclave? Que eu já tô aqui, ó, e daqui a pouco, para variar, escrevo uma pauta e não faço ela inteira. Então vamos lá, o conclave, ele chama conclave porque ele vem do latim, que significa conclave, C-U-M, conclave, que quer dizer conchave. E por que tem esse nome? Porque isso significa que os cardeais eles ficam literalmente trancados à chave para eleger o novo papa. Então, enquanto eles não elegem, eles ficam lá trancados, e é por isso que eles têm um conclave, conchave, trancados. É um nome super besta se a gente para pra pensar, mas que vamos concordar que tem uma sonoridade, né? Um conclave. Ai, que delícia, um conclave. Ai, que maravilha, tem uma sonoridade, não tem? Ai, menina. Gente, eu tô toda com esse microfone novo, ela fica assim, toda passada na sonoridade, no ASMR dela. Bom, e aqui tem mais uma curiosidade que eu gostei quando eu pesquisei, porque assim, eu estava assistindo ao filme, e aí eu falei assim, gente, isso aí tá me parecendo a Capela Sistina. Será que eles estão na Capela Sistina? E a professora de arte, né, aqui falou assim, ai, isso é a Capela Sistina, gente. E aí, é a Capela Sistina, tá? Então ele é realizado sempre na Capela Sistina, no Vaticano, sob uma rígida medida de segurança, coisa que dá pra ver no filme. E os cardeais, eles não ficam na Capela Sistina o tempo inteiro, eles ficam hospedados na Casa Santa Marta, que era inclusive onde morava o Papa Francisco, o que era um símbolo da sua simplicidade, digamos assim, porque ele teria um espaço, né, em outro lugar, que eu acho que é ali perto, ali nas proximidades da Catedral de São Pedro, que é, né, o centro ali eu ia falar Roma, mas não é Roma. Roma é a cidade da Itália, do Vaticano. Quase esqueço o nome, né? Que é o centro ali do Vaticano, que seria muito mais luxuoso, teria muito mais coisas. E essa Casa Santa Marta é um alojamento, assim, para todo mundo, para qualquer um. E o Papa era de lá, tá? Ele ficava lá, o nosso que a gente tinha agora, o Francisco. E eles todos dormem lá, ficam por ali trancados também às chaves, né? Eles não ficam toda hora ali podendo se encontrar e se falar e fazer alianças, inclusive políticas, porque são alianças políticas, não são religiosas, vamos relembrar isso aqui. E aí eles ficam ali, né, e depois eles vão para a Capela Sistina só para votar. Quem que vota, gente? Quem vota são apenas os cardeais que têm menos de 80 anos. Existem outros que podem estar aí ao redor do mundo, mas os que já têm mais de 80 não podem votar. São considerados aí inaptos, talvez por já estarem assim, né, às vezes com um julgamento crítico mais complicado por conta da idade, né? Alguns podem desenvolver aí algum tipo de senilidade, não tem como. Como que funciona a eleição num conclave? Eles começam primeiro fazendo uma missa do Espírito Santo, que é uma missa que acontece antes dele começar, né, o conclave, que é uma missa pedindo sabedoria divina. Pataquada, protocolo. Os caras não querem saber de sabedoria, eles já chegam lá sabendo exatamente quem que eles vão votar. Aí há um juramento de sigilo absoluto.
que ao juramento. O sigilo, nem tanto. Tem umas informações que vazam aí, depois eu falo disso pra vocês. E aí, cada cardeal, e isso dá pra ver no filme, então se você não assistiu, eu indico que você assista, escreve o nome de um candidato numa célula e a dobra 2 vezes. A célula é depositada numa urna e 3 escrutinadores contam os votos. E aí estava eu fazendo essa pesquisa, me deparei com essa palavra, escrutinador. E aí eu quase pensei, é sua mãe, tá olhando pra minha cara e falando de escrutinador, você tá pensando que você é quem? Se bote no seu lugar, rapaz. Mas aí eu falei, não, talvez seja boa pesquisar para entender o que é um escrutinador. E aí aqui, né, a lúdica e suas curiosidades, vocês vão saber agora o que é um escrutinador. Escrutinadores são cidadãos convocados para atuar na apuração dos votos durante eleições. Eles são responsáveis por contar e verificar os votos em cada sessão eleitoral, garantindo a precisão e a validade do processo. Diferente dos auxiliares, que podem ou não participar da contagem, os escrutinadores são especificamente designados para essa tarefa. Tem um complemento aqui que diz que é uma pessoa que ela observa o processo com uma rigidez muito grande, né? Eles são responsáveis por prevenir corrupção e detectar erros e problemas genuínos durante uma votação. Então, há escrutinadores. Esses escrutinadores provavelmente são outros cardeais, ou sei lá, um bispo. Não sei se tem bispo na Igreja Católica, agora eu não lembro da ordem, se é um monsenhor. Freira eu sei que não é, porque independente da progressão ou não da igreja, as mulheres que se dane, tá todo mundo nem aí pra elas dentro daquele espaço, não tô falando de mim. Mas enfim, tem esses escrutinadores. E aí, para ser eleito o Papa, o candidato ele vai precisar de 2/3 dos votos, tá? Tem a cerimônia, né, da fumaça branca, que durante as votações, né, elas geralmente duram bastante tempo. Eu vi que aqui uma das curiosidades é que nos últimos tempos, as 2 últimas eleições de Papa duraram só 2 dias. Tiveram outras que duraram muito mais tempo. Então o que eles fazem aqui, né? Eles fazem até 34 votações seguidas, em que cada um dos cardeais que está participando bota o seu nome, escreve o nome, bota lá, vê o escrutinador, ajuda a contar e vê quanto deu. Se não bater 2/3 do total de votantes, vota de novo. Passou de 34 tentativas, eu não sei se essa é uma regra nova, tá? Eu acho que é uma regra nova porque, pelo que eu pesquisei aqui no passado, era bem diferente. Passou dessas 34 tentativas, os 2 mais bem votados da última votação vão meio que para um segundo turno. Uma coisa bem mundana, né? Nada divina, super racional e política, bem grego da parte deles. Então vem aí para um segundo turno, e aí eles escolhem de novo, só que ainda assim eles continuam votando, sei lá eu quantas vezes mais for necessário, porque entre esses 2 mais votados, só sai o vencedor quando um deles tiver 2/3 dos votos no mínimo, tá? E aí tem a história da fumaça, né? Toda vez que a votação termina o dia de votação e não foi escolhido um papa, sai a fumacinha preta lá da chaminé. Se sai a fumaça branca, significa que um papa foi eleito. Inclusive, o papa que é eleito no filme do Conclave, cara, é muito legal a história, tá? Eu acho que fica bem óbvio, bem no começo do filme, fica muito óbvio. Gente, muito óbvio. Então, eu não quero dar spoiler assim, mas pra mim, pelo menos, assistindo assim, né, as primeira meia hora de filme, já dava pra saber quem ia ser o Papa. Eles deixaram muito na cara. Só que a gente não espera o plot twist sobre esse Papa que vai ser escolhido. Tem um plot twist que eu fiquei assim, não. Mentira. E a Igreja Católica não vê abaixo. Ninguém tentou botar fogo na cerimônia do Oscar. Que babado, viado. Eu fiquei, olha, tô toda arrepiada, fiquei nervosa. Eu amei.
tá? O fim do filme é muito bom. Ele surpreende de verdade. É por essa, com certeza, a gente não esperava. Mas enfim, se tem um papa, sai ali a fumaça branca. Tem aqui mais uma informação que é sobre o Cursoso, acho que fala assim, que é um costureiro secreto, que ele fica à disposição com 3 batinas papais de tamanhos diferentes para vestir o novo papa imediatamente após a sua eleição. O novo papa escolhe o seu nome papal logo após aceitar o cargo. Vocês devem saber disso, né? Os papas escolhem um nome papal que tem a ver aí com uma herança, uma tradição de grandes personalidades dentro da história sagrada da igreja, né? Da história aí do tempo mesmo. Tanto que, né, o Francisco não chamava Francisco, o João não chamava João, nem o Bento chamava Bento, nem o que vai ser agora vai chamar o nome que ele vai chamar. Ele vai ter um novo nome, ele vai ter um pseudônimo, é quase uma drag. Assim como eu, lúdica completamente, né? Quando eu vou vestir a minha roupa papal, eu boto de lúdica. Quando não, eu vou lá e sou o Lucas mesmo, né? Os caras são assim também. E aí no anúncio tem a famosa, né? O famoso anúncio, que é quando um cardeal, que geralmente é o responsável ali pelo conclave, sempre tem 1 ou 2 para isso, ele aparece na sacada da Basílica de São Pedro, que tem sempre uma multidão ali, né, em vigília, esperando para saber, e aí ele fala Habemus Papam, que do latim significa temos um papa. Tão passadas que ela realmente trouxe informações, vocês vão estar prontinhas para acompanhar. A Globo vai ficar passando isso o tempo inteiro, mas tudo bem, eu trouxe antes, tá? Para quem não vê a Globo, ouve só pela internet, já vai saber. Então, no dia 7 de maio desse ano, começa o conclave de 2025. Esse ano nós temos 133 cardeais que têm menos de 80 anos e que provavelmente estarão lá para votar. Pode ser que por algum motivo algum não apareça, mas a princípio é isso. Então, só vai ser eleito o Papa que tiver pelo menos 89 votos. Aliás, o cardeal, eu sempre confundo. O cardeal que tiver 89 votos, que são 2/3 desse total aí de 133, desde que estejam todos lá. As votações podem acontecer até no máximo 4 por dia. 2 pela parte da manhã e 2 pela parte da tarde. O isolamento permanece sendo, assim, essencial, né? Todos ali na casa de Santa Marta, como eu já falei para vocês. E temos algumas participações brasileiras, tá? Temos 7 cardeais brasileiros participando aqui do conclave. Tem alguns nomes que eu já ouvi, mas o único que eu já ouvi de verdade, por motivos óbvios, sou de São Paulo, é o Dom Odílio Scherer, que é o cardeal de São Paulo, né? Mas nós vamos ter também o Dom João Braz de Avis, que é o cardeal de Brasília, Dom Leonardo Steiner, que é de Manaus, eu acho que eu já ouvi esse nome dele também, Dom Paulo César Costa, que é outro cardeal de Brasília, eu inclusive não sabia nem que podia ter mais de um cardeal na mesma cidade, eu achava que o cardeal era o manda-chuva, o grande nome daquele lugar. Temos o Dom Jaime Spengler, de Porto Alegre, Dom Orane João Tempesta, do Rio de Janeiro, já ouvi falar desse também, e não foi muito bem, e o Dom Sérgio da Rocha, que é de Salvador, inclusive, gente, tem uma catedral de Salvador de São Francisco, que é uma catedral histórica, lindíssima, que eu visitei ano passado, e que esse ano aconteceu um acidente horroroso, né, caiu parte do teto, é uma estrutura muito antiga e que foi mal cuidada, e eram assim obras de arte lindas, fora que tudo aquilo era muito valioso, era tudo mármore e ouro. Eu acho até que uma pessoa chegou a morrer nesse acidente, não lembro agora exatamente, mas foi terrível e que perda, né, gigantesca. Se tem uma coisa que a igreja soube fazer foi seus templos, né, a católica. Então assim, eu adoro visitar igrejas em qualquer lugar que eu vá. Visitei muitas na Europa que me deixaram assim embasbacado, várias aqui no Brasil, toda vez que eu posso eu vou conhecer, tem várias de São Paulo que eu conheço e de algumas outras cidades que eu já visitei também, é algo sempre muito legal. No meu caso eu vou mais pela arquitetura mesmo e pela arte, né, por essa conexão, espiritualmente mesmo tô de boa, eu acho que a única que eu me conectei assim meio espiritualmente de verdade foi ano passado, quando eu estive em Salvador, na igreja de Nosso Senhor do Bonfim,
Eu não sei, aquele lugar tem alguma coisa ali. Pra quem não acredita em nada, cheguei lá e fiquei assim, ó. E tem um negócio aqui. Aqui tem um negócio. Eu até sentei lá e fiz orações muito minhas, mas enfim, fiz. Bom, vamos falar dos possíveis candidatos que temos aí. Os candidatos, eles são escolhidos por eles mesmos, tá? É tipo assim, ó, eu vou me candidatar, quero me candidatar, vou me candidatar. Tem uns que já sabem que não, né, muitos já sabem que tipo assim, não é pra mim, sabe? Tipo, o cardeal de São Paulo sabe, ele vai falar assim, cara, fiz na... E do nada. Perdão, hein, gente, bateu aqui como é que é o nome disso? Uma soneca. Esqueci o nome, um bocejo. Tô com a cabeça tão ruim. Bom, o cardeal de São Paulo tá sabendo que pra ele não vai dar nada. Então nós temos aqui 5, tá? Que são os que todo mundo meio que já tá sabendo, que é a galera que já tem uns votos. Politicamente eles já foram mais bem posicionados, já vão chegar assim, tipo, eu vou ser a papa, hein? Fala baixo comigo. Olha pra baixo, reverencia quando eu passar. Que é o Pietro Parolin, da Itália, que ele já é secretário de Estado do Vaticano. Temos o Robert Francis Prevost. Ixi, tá passada no Embromations da língua dela. Que é dos Estados Unidos. Ele é um cardeal que ele tem raízes latinas e ele é bem respeitado por diversos setores. De repente, um cardeal dos Estados Unidos sendo latino, neste momento de tamanho preconceito e perseguição às comunidades latinas lá, pudesse ser bom, né? Temos o Matteo Zuppi, que também é da Itália e que é um representante da ala mais progressista dentro de todo esse conclave que acontece esse ano. Temos o Luiz Antônio Tagle, não sei, que é das Filipinas, é esse o país da Ásia que eu não estava lembrando, tá? E ele que é uma figura-chave para a expansão da religião católica ali na Ásia. E temos o Anders Arborelius, que é da Suécia e que é o favorito entre os conservadores. Então é esse que a gente já dispensa de cara, tá? O Anders a gente já não quer. A expectativa de duração desse conclave, ela não é grande, tá? Temos aí os últimos 2 tendo acontecido em 2 dias apenas, o que já dá no mínimo aí umas quase 8 votações, mas para dar 34 vai dar, sei lá, uma semana, 10 dias, basicamente, né? Porque tem aí até 4 votações no único dia, então no máximo em 10 dias a gente deve chegar nessa conclusão. Mas não foi sempre assim, tá, gente? Tem conclaves que duraram muito mais e pra animar aí o nosso climinha de conclave, eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre conclaves do passado para encerrar esse nosso papo de hoje, tá? A primeira delas é que no século XVIII, o conclave do Viterbo, que aconteceu ali entre 1268 e 1271, pega isso, durou quase 3 anos. Frustrados com a demora, os cidadãos trancaram os cardeais à força. Era um conclave mesmo. Pegaram a chave. Não, mas pega isso. Removeram o teto do local e reduziram a comida. Ô cardeal, você vai passar fome agora enquanto vocês não votarem em alguém. Tudo isso para pressionar esses líderes religiosos e que funcionou. Depois dessa ação, eles acabaram elegendo o Papa Gregório X, ou 10º, né? Proibidos de tomar banho, olha esse conclave. Durante o conclave de Pio VII, em 1800, os cardeais ficaram tanto tempo confinados que foi necessário estabelecer regras de higiene. Ai, meu Deus, que nojo! Eu consigo imaginar o cheiro debaixo daquele monte de pano. Antigamente a galera fazia isso, né? As roupas eram muito longas e grandes, iam até o chão, que era para esconder o fedor da galera. Até porque na Europa não se toma banho como aqui, né? Nunca se tomou, imagina lá para 1800. Por superstição, tudo umas pigzonas, cardeal pigzona, porca até não poder mais.
Alguns deles evitaram de tomar banho, temendo que isso pudesse quebrar a sua inspiração divina. Ah, gente, vamos tomar meia hora de vergonha na cara, né? Outra curiosidade é, em vários conclaves do período da Renascença, famílias italianas poderosas e alguns reis europeus subornavam os seus criados e alguns guardas para saber quem estava sendo votado. Esses espiões eram chamados de corvos, até porque, como eu já disse para vocês, é na verdade uma votação política. Todo mundo sabe que politicamente a eleição do Papa importa, desde aquela época. Então a galera queria saber quem era para ver o que fazer. Se vai apoiar, se não vai, se vai tentar mexer uns paninhos ali, resolver umas coisas, passar um suborno, né? No conclave de 1958, esse é mais perto de nós, o eleito, que foi o cardeal Angelo Giuseppe Roncalli, achava que estavam brincando quando disseram o seu nome. E ele respondeu, mas o que vocês fizeram? Que Deus os perdoe. E ele se tornou o conhecido e carismático Papa João XXIII. Tem inclusive muita rua em São Paulo e em outras cidades aqui do Brasil com esse nome. Temos também o acontecimento em que 2 papas foram eleitos ao mesmo tempo. Tá? Durante o conturbado cisma do Ocidente, 2 conclaves simultâneos estavam acontecendo, provavelmente por uma divisão. Eu não tenho essa informação histórica, eu vou ficar devendo para vocês, mas né, quem quiser dar uma pesquisada aí. Tivemos 2 conclaves e os papas Urbano VI e Clemente VII foram eleitos e ambos se diziam legítimos. E isso começou uma das maiores crises da igreja já vistas. Em 1550, um cardeal tentou fugir do conclave, se disfarçando de criado, mas ele foi descoberto e trancado novamente. Era proibido sair, até hoje por qualquer motivo. Então assim, ela não aguentava mais, ela falou, pelo amor de Deus, ninguém escolhe o Papa. Ninguém escolhe um grande Papa, e eu quero me ir. E fugiu e se ferrou. Aqui eles estão falando também de outras curiosidades aqui nessa pesquisa que eu fiz, algumas de que a alimentação dos papas tem melhorado bastante, tá? Tem sido inclusive motivo de reportagens aí ao redor do mundo, até porque desde a de 2005 o cardápio tem chamado a atenção por refeições super equilibradas, vinho à vontade e até sobremesas, o que não existia antes. Tá virando uma coisa mais chique, uma coisa mais gourmet mesmo, porque antigamente era mais simples, não só financeiramente falando, mas para também dar uma enganada ali, fazer aquela representatividade, né, do vamos na simplicidade, somos os homens simples que carregam apenas a força do espírito, não precisamos de dinheiros e luxos, mas na hora do conclave tem, tá? Temos também a história do cardeal Giovanni Colombo, que ele teria sido eleito no conclave de 1978, mas o que é uma loucura, ele foi eleito e recusou. Mas se eles mesmos dão um nome para poder serem eleitos, como assim ele foi eleito e falou não? E galera, acho que eu tava mandando uma cartinha aqui pro meu amigo ali do quarto 512, acabou caindo ali, vocês acharam que eu tava concorrendo, mas não. E aí ele disse que por motivos de saúde não queria mais, e assim o conclave recomeçou. E o Papa João Paulo I, que pelo que eu já ouvi falar foi terrível, tá? Foi eleito, mas ele ficou apenas 33 dias no cargo. E talvez essa ideia de que ele era terrível tenha a ver inclusive com o porquê ele foi provavelmente assassinado, tá? Tem um mistério aí sobre a sua morte, porque dizem que, né, assim, ele não teve autópsia, não teve nada, deitou um dia pra morrer e não voltou mais, foi que nem o Francisco. Estranho, né? E aí dizem que, na verdade, ele teria sido envenenado porque ele tinha alguns planos de reforma no Banco do Vaticano. E vamos considerar que o Vaticano é uma das nações mais ricas do mundo. Então a gente tá falando de muito dinheiro. E cadê Deus, hein, gente? Cadê Deus nisso tudo? Parece que vem tudo menos ele. Não aparece nunca. Não vem um Jesus, não vem Deus, não vem nada. Mas dinheiro, poder, política, vingança, envenenamento, traição, tem de monte, né? Enfim, e ele
estava aí envolvido em alguns planos de afastar alguns cardeais corruptos, e aí foram lá e deram cabo da vida dele, tá? Temos um diário secreto de conclave, tá? Após a eleição de Bento XVI, um suposto vazamento revelou que o argentino Jorge Mário Bergoglio, que foi agora o Papa Francisco, né, que acabou de falecer, ele teria ficado em segundo lugar na eleição do Bento XVI. E isso só vazou porque um cardeal teria violado o seu juramento de silêncio, porque elas, além de tudo, são mentirosas, e anotou todos os votos e vazou esses votos. Nunca foi confirmado oficialmente, mas no conclave seguinte, o Francisco foi eleito. Olha só, será que ela estava errada? Parece que ela sabia bem do que estava falando. O conclave que não teve papa por 2 anos e meio. Ah não, esse eu já falei. E deixa eu ver. Ah, eu acho que eu acabei todos. Acho que eu acabei todos. Porque eu falei alguns assim que vieram vindo da minha cabeça. Acabei todos. Tem mais coisas que daria pra gente falar aqui sobre o conclave, né? Mas eu acho que por hora é assistir. Acho que por hora é acompanhar, ver o que politicamente isso vai nos sugerir a nível global. Esperamos que seja algo bom, né? E aí, está ansioso para o conclave de 2025? Já preparou a sua batina, a sua roupa papal? Será que teremos uma papisa? Duvido muito. A não ser... Ih, não vou dar esse spoiler, não. A não ser... Ih, galera, assistam ao filme Conclave, tá? Comentem aqui comigo o que vocês acharam deste episódio desta semana. Estão prontos para o Conclave de 2025? Não estão? Falem para mim as impressões de vocês sobre essas questões políticas e de poder e de influência do Papa. A gente tá na mão de gente errada, hein? Tamo bem ferrado. Vamos torcer. Só o da Suécia que não pode ganhar. Se ele ganhar, menina, eu vou sair daqui louca, hein? Eu vou lá resolver. Eu vou ser a primeira... Não vou falar. Bom... É isso, terminamos o Delírio Drag desta semana. Semana que vem mais um episódio por aí. Espero que seja o episódio que eu programei, mas se não for é bom que eu sempre tenho um aqui, ó, na manguinha, pra poder gravar. Oi, que delícia! Um beijo pra vocês, Brasil, e olha, não esqueçam de me seguir nas redes sociais, em todas elas eu sou @showdalúdica. Se você tá acompanhando o Delírio Drag, tá gostando dos conteúdos que eu produzo aqui no meu canal do YouTube, ou se você tá me ouvindo no Spotify, pode ir lá no YouTube também conhecer o meu trabalho, no meu Instagram, no TikTok, todos esses lugares. Me ajuda a continuar produzindo, que não tá fácil aqui pra essa gata, ela tem que pagar essas coisas todas que ela comprou pra fazer o podcast. Então você pode fazer uma doação de qualquer valor na chave Pix, que é umpixparalude@gmail.com, e com qualquer valor você me ajuda a produzir cada vez mais, cada vez melhor. E não vai embora, tá? Fiquem por aqui. Já terminando esse vídeo, clica no card que tá lá no final, a playlist do Delírio Drag, e já vai acompanhar os episódios que você perdeu, tá bom? Beijo pra vocês e até breve. Lúdica vai desconectando completamente. Ai, menina, eu vou ver aqui, começar a rasgar uns papéis, que eu quero votar no conclave também. Quem vê, ela jura.